E aí pessoal, tudo bem? Ontem eu tinha colocado esse vídeo aqui no canal, porém como o áudio não ficou muito bacana, resolvi tirar e gravar novamente para falar um pouquinho, comentar sobre as questões do último concurso da PRF, né? Saber o que caiu de novo, quais foram as disciplinas ali que deu para estudar no pós-edital e trazer o número de questões aqui que muitas das vezes vocês leem no edital, porém o CESP, Sebrasp, ele não tem o costume de dizer quantas questões de cada uma das disciplinas efetivamente caem no concurso, tá? Então, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês o número de questões por disciplina, tá bom? E primeiro, pessoal, falando para vocês que no concurso de 2019 foi dividido entre blocos, tá? Nós tivemos um primeiro bloco com 50 questões, e esse bloco das 50 questões é o que nós chamamos ali de bloco das disciplinas básicas, tá? Disciplinas básicas, que só tem básicas no nome, tá, gente? Nome, porque básicos, quando eu falo assim, é a base, na verdade, para o seu concurso, tá? Mas não significa que elas são disciplinas simples, tá? Diferente de disciplinas simples. Por quê? Essas matérias, inclusive, foi o diferencial na prova, tá bom? Você tem uma prova com língua portuguesa aqui com número de, ó, 20 questões. 20 questões. Então, aqui, por exemplo, nessa prova de português, é o grande diferencial para muita gente. Por quê? O cara que vai bem no português, ele já está em vantagem aos demais candidatos. Primeiro que português não é uma disciplina fácil, é muita interpretação de texto, reescritura, cai ali uma parte de gramática também, reescritura. Vocês têm que ficar muito atentos a essa disciplina. Então, se você se quebra aqui nela, já foi, acabou para você. Imaginemos aqui, por exemplo, um cara que ele acertou 10 questões e errou 10, por exemplo. Aqui já acabou para ele vai zerar a prova, né? Porque uma errada anula uma certa. Então não dá para você, por exemplo, cometer esse tipo de erro aqui na prova do Sebras, porque existe essa penalização, né, para quem erra a questão. Tá? Seguindo, no raciocínio lógico, pessoal, nós tivemos 8 questões de raciocínio lógico, mais uma vez demonstrando aqui que, como as disciplinas básicas elas são importantes, tá? Um grande número de questões de raciocínio lógico. Lembrando que raciocínio lógico, matemático, na PRF é praticamente a matemática mesmo, cai parte de porcentagem, funções de primeiro grau, segundo grau, funções exponenciais, logaritmos, equação de segundo grau, essas coisas, né? Regra de 3. Então, raciocínio lógico da PRF é mais a parte de matemática, beleza? Também caiu, pessoal, física vieram com 6 questões, tá bom? Física, para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu só colocar aqui azulzinho para ficar no padrão. Física, eu estudei física, né? Praticamente estudei no pós-edital, que foi um erro também que eu cometi. Esse erro me penalizou, porque eu acertei 3 questões e errei 3. Errei 3. Então, aqui na física eu zerei. Eu zerei física, tá? Mas eu estudei. Não aconselho vocês a deixarem de estudar. Tem gente que fala lá, Matheus, posso deixar em branco? Tem um monte de gente que me pergunta isso. Posso deixar de estudar essa disciplina para estudar uma outra, por exemplo? Cara, eu acho que nesse momento você tem condições de estudar física, tá? Dá para aprender. Eu, pelo menos, eu fui com aquela consciência tranquila de que fui para fazer a prova, tinha estudado e aconteceu de eu zerar, mas eu não deixei de estudar a disciplina, tá? Que eu não aconselho ninguém deixar de estudar uma disciplina, principalmente já que você tem tempo ainda para essa prova, tá bom? Vamos ver aqui a outra, geopolítica. Geopolítica foi uma surpresa, gente, tá? Vieram quatro questões que foi relativamente fácil. Eu, por exemplo, bati aqui esse edital com PDFs, né? Eu bati com PDFs, assisti algumas aulas do Gran Cursos, do Estratégia Concurso, deu para bater ali o edital tranquilamente e ali eu consegui gabaritar essa matéria. Não é uma matéria difícil, que dá para você estudar, tá? Não sei se ela vem novamente no concurso, tá bom? Mas de qualquer forma, se vier, dá para você bater, inclusive, no pós-edital, beleza? História da PRF, então, nem se fala. Eles entregaram lá uma página, então você tinha uma página para estudar sobre a história da PRF, em que ano começou a PRF, o primeiro quadro de policiais, quando entrou a primeira policial feminina, e assim sucessivamente, quando teve o status de fato ali no artigo 144, e foi falando sobre as áreas de atuação, nos grandes eventos, enfim, duas questões que deu para matar tranquilamente, e aí você de fato não tinha como errar aquelas duas questões. Bem facinho, deu para fazer tranquilamente, também deu para estudar no pós-edital. Ética é aquela disciplina também que não é um bicho-papão, né? É simples, dá para você estudar, para gabaritar, inclusive, o decreto, código de ética do servidor público, também é uma matéria assim, relativamente fácil, que inclusive dá para você estudar no pós-edital. Tá? Já a informática, gente, informática é uma incógnita. Inclusive o pessoal sempre me pergunta muito, né, como estudar informática e tal.
cara, não tem muito mistério para você estudar informática, tá? Você tem que bater, como tem muitos conceitos técnicos, muitos nomezinhos ali difíceis, você vai ter que fazer anotações, vai ter que fazer resumos ali, de repente mapas mentais, trabalhar muito as suas revisões e as questões, tá? Porém, como eu falei, é uma disciplina imprevisível, então você tem que buscar ter o máximo de conhecimento ali, mais amplo de tudo, um pouquinho de redes de computadores, de segurança da informação, de computação em nuvem, dos malwares, enfim, para que você tenha condições de, na hora da prova, conseguir ter a capacidade de desenrolar ali o que o examinador está te pedindo ou não, tá bom? Inclusive, tiveram questões polêmicas na informática, né, e de fato não foi uma prova simples de se fazer. Mas de cara aqui nas disciplinas básicas, que nós temos aqui um total de 50 questões, sem dúvidas, português é o peso, seguido ali raciocínio lógico, informática com 6 questões, tá bom? E aí, pessoal, nós tivemos um bloco 2 com o quê? 40 questões. Nesse bloco 2 aqui de legislação de trânsito, é importante vocês saberem que quando a gente fala de legislação de trânsito, nós estamos falando tanto do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e as resoluções do CONTRAN. Resoluções do CONTRAN. Então, o que vocês fiquem atentos, tá? Que não é simplesmente estudar CTB. Você vai ter que botar a mão na massa aqui com essas 48 a 50 questões, 48 a 50 resoluções do CONTRAN que caíram, tá? Não lembro exatamente o número, tá? Mas foi mais ou menos isso aqui, tá? CTB. Matheus, eu devo estudar no pós-edital? Devo estudar somente, né? Somente após o edital? Cara, eu digo que não, beleza? Apesar de que muitos de nós, os aprovados, só estudou no pós-edital porque ninguém esperava que viriam 40 questões de trânsito, foi uma novidade para a gente no concurso de 2019, ela é uma disciplina hoje que é diferencial. Então você precisa estudar com antecedência porque o CTB, ele tem algumas coisas mais complexas, as partes de infrações, crimes de trânsito, não são tão simples assim de aprender. Muita gente conseguiu desenrolar, eu inclusive consegui pegar rápido no pós-edital, principalmente resoluções do CONTRAN, que foi uma surpresa, ninguém esperava as resoluções do CONTRAN e a gente tomou um susto quando saiu o edital, deu para correr atrás ali só no pós-edital. Mas a tendência é que cada vez mais a prova ela fique no nível mais elaborado, tá, gente? Então não é aconselhável de repente uma pessoa deixar para estudar somente após o edital essa disciplina, tá? Então é uma disciplina que vale a pena você colocar no seu ciclo. Talvez não logo no início, pode até usar, vou estudar os 2 meses aqui, um primeiro ciclo, depois eu coloco o trânsito, beleza? Mas desde que seja pré-edital. E por fim, as disciplinas do direito, né? Os direitos que vieram com 30 questões, ou seja, direito veio menor que trânsito. Menor que trânsito. Ou seja, 30 questões de direito para 40 de trânsito. E aí fica aquela questão, né? Muita gente valoriza o direito, muita gente gosta de estudar direito penal, administrativo, constitucional, os concurseiros gostam. Porém, quando a gente se depara com o número de questões, pessoal, aí você fica pensando assim, rapaz, será se realmente vale a pena eu me matar tanto? Cara, você tem que estudar o direito sim, porque não é simples de aprender, e cada uma dessas matérias tem 5 questões, mas no geral, cara, você precisa muito focar nas disciplinas básicas, tá? Porque elas, de fato, têm feito a diferença em quem tem sido aprovado e quem não tem passado, tá bom? Então, olha só, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês verem o número de questões, tá? O número de questões aqui. Opa, esse daqui não ficou legal. Observem que, em média, quantas questões? 5 questões de direito administrativo, 5 de constitucional, ou seja, nós tivemos menos questões de administrativo do que informática, por exemplo, do que raciocínio lógico, praticamente o mesmo número de questões de geopolítica, tá? Então tudo tem o mesmo peso. 10 questões aqui de processo penal e direito penal, que vieram junto ali no edital, direitos humanos 5 questões e legislação especial também com 5 questões. Então daí você analisa o perfil aqui dessa prova, com um bloco de direito com 30 questões, então simplesmente o cara que valorizou demais o direito, ele até foi bem, mas o cara que conseguiu ali uma boa, porque não veio difícil também a disciplina de direito, e pegou bem ali o trânsito, português, a parte ele foi aprovado e se deu bem nesse concurso, tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia do vídeo, mostrar para vocês aqui o número de questões por disciplina, para saber o peso de cada uma delas aqui, peso assim que eu digo, de número de quantidade, aliás, de questões, tá? Porque não teve peso a prova, cada questão que valia 1 ponto necessariamente, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido isso, tá? Eu queria muito mostrar isso aqui, para que a gente possa assistir o nosso webinar que vai acontecer nesse dia 8, nesse sábado,
tá? Que nós vamos fazer aqui um plano de estudos aqui bacana para vocês, com revisões, para quem vai fazer o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal, beleza, gente? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aí quais são suas apostas para o próximo concurso, tá? Tem gente que, será se vai cair trânsito esse número de questões? Será se informática vai aumentar? Será se vai mudar um pouco o perfil das disciplinas? Comente aí sua opinião para que eu possa ler, tá bom? E vamos arrebentar, espero você no webinar para assistir ao vivo lá, interagir comigo, respondendo as suas dúvidas, tá bom? Vai ser um grande momento aí, tenho certeza que vai ser um diferencial para você que está estudando para esse concurso da PRF, beleza, pessoal? Então tamo junto, bora vencer e até a próxima, valeu, pessoal!